E aí, galera ligada no MMA Brasil TV, Alexandre Matos de volta. Vamos agora movimentar o nosso canal do YouTube com alguns vídeos, com várias informações, várias discussões, análises. São coisas que o pessoal já nos pede há muito tempo, né? Os nossos colaboradores, os nossos leitores, o pessoal que participa do nosso crowdfunding no Padrim, no Apoia-se. É uma galera que já pede há muito tempo que nós movimentemos o nosso canal de vídeo. Então vamos aproveitar agora nessa quarentena que todo mundo está aqui do coronavírus, né? Ninguém pode sair de casa, todo mundo tem que ficar quietinho, ficar resguardado. Então é bom que a gente tenha conteúdo para passar o tempo, para o pessoal não ficar entediado, não começar a ficar estressado, não começar a ficar nervoso. Então vamos ver se o MMA Brasil consegue ajudar a galera a se divertir um pouco e a ter um pouco mais de conteúdo para passar o tempo e para poder suportar esse período de quarentena de um jeito mais leve e menos sufocante. Então nesse primeiro vídeo que eu vou fazer, vamos ver se a gente consegue fazer de 2 em 2 dias. Eu já juntei agora um bom material para a gente começar. Eu queria trazer para a gente falar sobre a nobre arte, sobre o boxe. Tá? Por quê? Porque toda vez que a gente fala do boxe no site, tanto no podcast, quanto no Minuto do Boxe, quanto no próprio site mesmo, em matérias de preview, de alerta de boxe, etc., a gente vê que o pessoal se interessa pela modalidade e acha que o boxe no Brasil acabou porque, na verdade, as emissoras estão dando muito pouca atenção para o boxe, né? Então, tem muitas lutas sensacionais, o boxe tem hoje diversos lutadores de primeiríssimo nível e a galera não acompanha porque as emissoras brasileiras não se interessam, então dificulta muito o pessoal a ver as lutas, acompanhar. Quando bota no YouTube nem sempre encontra as lutas disponíveis, então fica meio difícil. O que a gente vai fazer aqui hoje? Para poder ajudar a galera que quer acompanhar a nobre arte melhor, eu listei 5 lutadores que você não pode deixar de acompanhar no boxe atual. Por acaso, são os 5 primeiros, peso por peso, na minha opinião. Eles estão no top 10 de vários peso por peso, principalmente da Ring Magazine, que é a principal lista de ranking peso por peso do boxe. Eles só não estão necessariamente na mesma ordem que eu coloquei. Eu vou começar do 5º para o primeiro, de lutadores que vocês não deveriam deixar de acompanhar. Procurem material sobre eles, vocês vão achar lutas, highlights, um monte de coisa no YouTube, de várias fontes válidas, inclusive das empresas que são detentoras de seus direitos. Então você vai ver no canal da Top Rank, no canal da Golden Boy, no canal da PBC Boxing, vários canais oficiais da HBO Boxing também, que está terminando o seu trabalho, mas ainda tem muito vídeo lá disponível. Então tem muita coisa legal aí que vocês podem encontrar. Tá? Por exemplo, o do nosso 5º colocado na minha lista, né? Sempre bom reforçar isso, que é o Oleksandrovich Usyk. Alexander Usyk, ex-campeão do peso cruzador, que subiu recentemente para o peso pesado. É um lutador de 33 anos, nascido na Ucrânia, como eu falei. Tem 1,91 m de altura, 1,98 m de envergadura, 17-0 no seu cartel profissional, 13 nocautes, 1 vitória como peso pesado. Como eu falei, ele era o lutador no peso cruzador. E ele foi o 5º lutador da história a fechar os 4 principais cinturões do boxe mundial. Lembrando que a WBO, a Organização Mundial de Boxe, ela só começou a sancionar lutas para o cinturão mundial em 1988. Então, antes disso, os lutadores conseguiram, no máximo, juntar das 3 outras organizações. E quanto mais a gente anda para trás, menos organizações tinham, até que a gente chegasse apenas na WBA, que foi a primeira Associação Mundial de Boxe. Então, o Alexander Usyk foi o 5º lutador a conquistar o cinturão da WBA, da Associação Mundial de Boxe, da WBC, do Conselho Mundial de Boxe, da IBF, da Federação Internacional de Boxe, e da WBO, a Organização Mundial de Boxe. Antes deles, só o Bernard Hopkins, americano, que tinha conseguido isso no peso médio, o Jermaine Taylor, que venceu o Hopkins e tomou os 4 cinturões de uma vez, a Cecilia Brækhus, a única mulher que conseguiu fazer isso, e um pouco mais recentemente o Terence Crawford, que a gente vai falar aqui também nessa lista. O Usyk, como peso cruzador, tem diversas vitórias sobre campeões mundiais e ex-campeões mundiais. Por exemplo, sobre o Tony Bellew,
que para quem andou acompanhando o spin-off do Rock, os dois filmes do Creed, o Tony Billy era o Pretty Ricky Conlan, o adversário do Adonis Creed no primeiro filme. Ele foi campeão mundial meio pesado, foi campeão mundial do peso cruzador, foi nocauteado pelo Alexander Usyk. O Alexander Usyk também venceu o Maris Bridges, também venceu o Marco Huck, também venceu o Krzysztof Gloak, também venceu o Murat Gassiev, que antes do reinado do Usyk era o grande peso cruzador do mundo. Se vocês, eu aconselho muito, se vocês quiserem começar a acompanhar a carreira do Usyk, peguem a luta contra o Murat Gassiev, tem essa luta completa no YouTube. Vocês vão conseguir ver, os detentores disponibilizaram essa luta completa. Foi um passeio. Quem olhar a luta vai achar que o Gassiev não é um grande lutador, e na verdade o Gassiev é um lutador de elite, um lutador de primeiríssima qualidade, e ele tomou um vareio antológico do Alexander Usyk. O Usyk é um lutador muito rápido, é um lutador muito habilidoso, muito técnico, é um lutador que consegue variar as distâncias e lançar combinações longas, tem um jogo de perna muito fluido, e isso vai tornar ele um perigo enorme na categoria do peso pesado. Qual o problema que ele vai encontrar agora? Ele é muito pequeno, 1,91 m. Para os pesos pesados de 10, 15 anos atrás, ele era o tamanho bom, tirando os dois irmãos Klitschko, que eram muito grandes, o resto da divisão era mais ou menos desse tamanho. Não é mais o caso, hoje o peso pesado está tomado por gigantes, né? Então você tem aí o Tyson Fury com 2,6 m, o Deontay Wilder com 2,1 m, o Anthony Joshua com 1,98 m, são todos lutadores muito maiores e muito mais pesados do que o Alexander Usyk. O Usyk vai ter que usar um pouco mais da sua velocidade, da sua técnica e do seu jogo de pernas fluido para poder bater de frente com esses caras, porque não vai dar para fazer uma luta de infighting contra um Tyson Fury da vida com 120, com 130 quilos, não vai ter condição, vai ficar muito complicado para o Usyk. Mas eu já vou deixar aqui logo um aviso um pouco polêmico, e mais tarde a gente vai em outros momentos, outros vídeos, outros textos, nós vamos conversar sobre isso. Eu acho que o Usyk vai dominar essa categoria do peso pesado. Hoje a gente fala muito de uma eventual terceira disputa entre Tyson Fury e Deontay Wilder, que perde um pouco a empolgação por causa da vitória do Tyson Fury, que foi muito forte na segunda luta, mas o Deontay Wilder já disse que vai usar o seu direito de pedir a revanche. Todos querem ver o vencedor dessa luta contra o Anthony Joshua, né? A gente tem hoje os três, o Anthony Joshua, o Tyson Fury e o Deontay Wilder, dominando a divisão mais nobre do boxe mundial, mas eu acho que esses três, em algum momento, vão parar no Alexander Usyk. Eu acho que por um pouco menos de dificuldade, primeiro o Deontay Wilder, depois o Anthony Joshua, depois o Tyson Fury. A luta do Tyson Fury é a luta mais difícil para o Usyk nessa categoria, mas eu acho que o Usyk vai dominar o peso pesado, como ele dominou também o peso cruzador. Então, seguindo aqui na nossa lista, o quarto colocado, a gente estava falando de peso pesado, agora a gente vai despencar na balança, a gente vai lá do peso galo para falar de um monstro, de um japonês chamado Naoya Inoue. O Naoya Inoue é um lutador de elevadíssimo nível, monstro, como diz o seu apelido, 26 anos, nasceu em Kanagawa, no Japão, tem 1,65 m de altura, 1,71 m de envergadura, 19-0 no seu cartel, 16 nocaute. Ele é o atual campeão da WBA e da IBF do peso galo. Ele já foi campeão em 3 categorias diferentes. Ele foi campeão do mosca ligeiro, do super mosca e agora no peso galo também. É um lutador que também tem vitórias sobre campeões mundiais muito relevantes, campeões mundiais de grande nível, como por exemplo o Omar Narvaez, que é um latino-americano que ele foi campeão de 2 categorias. Eu acho que ele foi campeão do super mosca e do peso galo por muito tempo, foi quase a década passada inteira ele era campeão de alguma categoria, de alguma entidade sancionadora de cinturões. É um lutador de elevadíssimo nível, e Inoue ganhou dele na 8ª luta profissional. O Narvaez altamente experiente. Então, Jamie McNaull, o Juan Carlos Payano, o Emmanuel Rodrigues, são todos ex-campeões mundiais que o Naoya Inoue venceu. E o principal deles todos, a grande vitória do Inoue na sua carreira contra o Nonito Donaire, filipino, campeão em 4 categorias diferentes,
mega campeão por muitos anos, um lutador que já lutou dessa galera mais leve, lutou com todo mundo que você possa imaginar da época dele, e o Inoue fez uma luta de elevadíssimo nível. O Inoue, apesar de seu tamanho, de ser peso galo, 118 libras no limite máximo, ele é mais leve do que o peso mosca, né? Ele tá ali entre o peso mosca e o peso palha do MMA, pra galera que tá mais acostumada com a divisão de... Ele tá mais perto, inclusive, do peso palha do que do peso mosca no MMA. E apesar disso, é um lutador com um punch power, com poder de nocaute violentíssimo, um dos nocauteadores mais devastadores do boxe atual, em qualquer categoria. A gente está falando aqui de botar ele no bolo do Deontay Wilder. É óbvio que eu não estou falando que ele bate forte como o Deontay Wilder, mas ele é, na sua proporção, tão devastador quanto o Deontay Wilder, que mostra 16 nocautes em 19 vitórias que o Inoue tem em sua carreira profissional. Um lutador que tem punhos muito rápidos. Você imagina o pânico de enfrentar um cara que pega muito pesado, que ataca o corpo como poucos e deixa os punhos fluírem naturalmente. Os punhos dele voam numa potência elevadíssima. Então ele é um pânico, uma tormenta para qualquer adversário no peso galo. Ele está com uma luta marcada com Joniel Casimero. Não sei se essa luta vai acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer pelo mundo, né? A luta estava marcada, se eu não me engano, para abril. Então, tomara que os organizadores tenham um pouco de consciência e desmarquem essa luta, como qualquer outra luta que estiver marcada. Mas é uma baita de uma luta do Casimero, e eu já estou esperando. Eu acho que essa vai ser uma pancadaria franca. Eu já acho que ele não vai ganhar, e eu já quero ver ele contra o Juan Estrada, que é o campeão da divisão de baixo, que está fazendo na divisão de baixo no Super Mosca, mais ou menos o que o Naoya Inoue está fazendo no peso galo do boxe mundial. Seguindo agora na nossa lista, o terceiro lugar da minha lista, provavelmente o nome mais conhecido de vocês, certamente o nome mais conhecido do boxe mundial na atualidade, com certeza a maior estrela do boxe mundial desde a aposentadoria de Floyd Mayweather, o cara que pegou a popularidade de Floyd Mayweather, está levando o boxe à frente. Eu estou falando de Santos Saúl Álvares Barragán, ou Canelo Álvares, como todo mundo conhece, mexicano de 29 anos, nascido em Guadalajara, tem 1,75 m de altura, 1,79 m de envergadura, 53 vitórias, apenas uma derrota, que foi exatamente para o Floyd Mayweather, quando ele lutou num peso casado abaixo do médio ligeiro, que tinha sido a categoria mais baixa que ele tinha lutado. Então foi quando o Canelo foi mais baixo no seu corte de peso na sua carreira, e ele acabou derrotado pelo Floyd Mayweather, e ele tem 2 empates, um deles muito conhecido, contra o Gennady Golovkin 2 anos, se eu não me engano, atrás. O Canelo é campeão em 4 categorias diferentes, né? Ele começou no médio ligeiro, ele é atual campeão da WBA no peso médio e no peso super médio, e ele tem um cinturão mundial no peso meio pesado, quando ele escolheu a dedo o seu oponente, o Sergey Kovalev, que estava em decadência, estava num ritmo mais de decadência da sua carreira, de descida. O Canelo nocauteou o Kovalev, passou o carro dele, o Canelo não quis saber da fase do Kovalev e anotou mais um cinturão, porém já abriu mão, já disse que não se interessa em ficar no peso meio médio, no peso meio pesado, o que é uma excelente decisão do Canelo, porque ele é pequeno para essa categoria, né? Eu acho que ali entre o médio, o super médio já começa a ter uma galera um pouco grande, mas é ali onde ele vai ficar, e tem muita gente boa para o Canelo lutar. O Canelo já lutou com lutadores que vocês possam imaginar, desde Shane Mosley, que era um dos grandes lutadores peso por peso da década passada, até o Gennady Golovkin aqui, o Floyd Mayweather, que foi o único cara que venceu, o Golovkin, que ele teve uma vitória e um empate com 2 lutaças, né? O Miguel Cotto, que também foi um grande lutador, que já está aposentado, o Amir Khan, o Daniel Jacobs. O Canelo tem diversas vitórias. E o que a gente destaca hoje no Canelo? O Canelo era um clássico lutador mexicano. O lutador mexicano é aquele lutador que, eu sempre falo, bota a testa no peito do adversário e vai para dentro, luta dentro do adversário, faz o cara ser sufocado por pressão. Este era o Canelo. Então as pessoas achavam
que ele era uma máquina de nocautear, porém não tão habilidoso, não tão talentoso como alguns outros lutadores. E o Ed Reynoso, o treinador do Canelo já desde a adolescência, o Canelo inclusive se profissionalizou ainda na adolescência, fez uma alteração no jogo do Canelo e mostrou que o Canelo também é capaz de boxear. Ele também é capaz de jogar na longa, ele também é capaz de jogar no contragolpe, sem perder a capacidade devastadora de nocautear que ele tem, que ele sempre apresentou desde sempre na sua carreira. Então ele tem, acho que são 36 nocautes e 53 vitórias, mais ou menos, o retrospecto do Canelo. E ele continua um pegador violentíssimo, mas agora um lutador extremamente técnico. E antes as pessoas colocavam ele em grau muito alto, num degrau muito alto do ranking peso por peso. Há quem coloque ele, se eu não me engano, a Ring Magazine hoje coloca o Canelo Álvares como número 1 do mundo peso por peso. Eu não concordo. Mas se você for falar de resultados do que ele venceu, um cara que já está no 4º cinturão, é campeão de 2 categorias ao mesmo tempo hoje em dia, fez por onde subir nos rankings, e hoje, para mim, ele é o 3º, inclusive por talento. É um lutador de elevadíssimo nível, um lutador muito, muito técnico e continua sendo um pegador violentíssimo. Então agora nós vamos falar da segunda posição do ranking peso por peso de Alexandre Matos. É um ranking que não vale nada, porém estamos aqui para mostrar para vocês alguns lutadores que eu considero que sejam imperdíveis para vocês acompanharem no boxe mundial hoje. E eu estou falando de Terence Allen Crawford. É um americano que também foi campeão em diversas categorias. Ele tem 32 anos, nasceu em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. Tem 1,73 m de altura, tem 1,88 m de envergadura, tem braços muito longos, o que favorece muito o estilo de boxe do Terence Crawford. Ele tem 36 vitórias em 36 lutas, 27 delas por nocaute. Ele foi o 4º lutador, como eu falei lá em cima no Alexander Usyk, ele foi o 4º lutador a obter os cinturões da IBF, da WBO, WBA e WBC. Ao mesmo tempo, ele fez isso quando ele venceu o Julius Indongo no peso super leve. Então, no peso super leve, ele conquistou tudo, ele unificou o cinturão, virou campeão linear e falou: agora não tem mais nada o que fazer aqui. Subiu para o peso meio médio, que vem a ser o maior celeiro de talentos do boxe mundial hoje. Então não faltam lutadores de nível elevadíssimo, como Danny Garcia, o Mike Garcia, o Errol Spence Jr., o Sean Porter. Tem muito lutador, o Manny Pacquiao, que está se recuperando, tá voltando a exibir um boxe de alto nível também. Só tem monstro, um tanque de tubarão faminto, o peso meio médio. E Terence Crawford, o 2º na minha lista, peso por peso, para mim vai dominar essa categoria também. Porém, eu estou muito interessado em ver uma luta do Terence Crawford contra o Errol Spence Jr. Eu acho que vai ser um lutaço, são dois caras muito bons, muito técnicos. O Terence Crawford, além do Indongo, ele venceu o Yuriorkis Gamboa, ele venceu o Amir Khan, ele venceu o Victor Postol, ele venceu o Félix Dias. Ele tem grandes vitórias importantes na sua carreira. E o que eu destaco, por que eu sou tão fã do Terence Crawford? A gente fala, é muito comum a gente falar de lutador que troca de base. O lutador destro, que joga com a canhota na frente e depois muda a base, o destro que se chama base ortodoxa, e depois ele muda para southpaw, para base de canhoto com a mão direita na frente. Isso é muito comum no boxe, inclusive no boxe do MMA, e inclusive isso é muito recomendado, que os lutadores troquem a base para eles não ficarem previsíveis. Só que trocar a base é uma coisa, ser ambidestro é outra. O Terence Crawford luta com a mesma capacidade, com a mesma técnica, com o mesmo arsenal, com o mesmo manancial de golpes na base ortodoxa e na base de canhoto. Não dá para... É um lutador, por causa disso, muito difícil de ser, de lidar com ele, de se preparar para ele e de se defender dele, porque se você bloquear um lado, ele abre do outro. Então, essa movimentação dele junto com a movimentação de pernas é muito bom para ele poder abrir espaço e encontrar brechas para poder pegar os adversários tanto na cabeça quanto na linha de cintura. O Terence Crawford é um exímio pegador na linha de cintura. Vejam o nocaute que ele aplicou em Julius Indongo. Indongo deve ter urinado sangue por uma semana de tanto que ele tomou golpe na linha de cintura naquele dia. E agora
em último, mas não menos importante, pelo contrário, o mais importante de todos na minha lista, o número 1 peso por peso, o lutador mais talentoso do mundo na atualidade. Não só o lutador mais talentoso do mundo na atualidade, na minha opinião, mas o lutador mais talentoso que eu já vi na minha vida. E eu estou falando de Júlio César Chávez, eu estou falando de Roy Jones Jr., eu estou falando de Floyd Mayweather, eu estou falando de Manny Pacquiao. É o lutador mais talentoso que eu já vi lutar, tá? O ser o melhor lutador envolve mais do que talento, e a gente já discutiu isso algumas vezes no site, vamos voltar a discutir isso mais algumas vezes, mas eu estou falando de talento, aquele cara que nasce 1 a cada 50 anos em qualquer esporte, cara raro. Eu estou falando de Vasily Anatolievich Lomachenko. Vasily Lomachenko, também ucraniano, é o segundo ucraniano dessa lista, 32 anos, que nasceu em Odessa, na Ucrânia. É um lutador que se profissionalizou muito tarde, porque ele preferiu fazer uma carreira amadora muito longa, e a carreira amadora dele, com 2 títulos olímpicos em 2008 e 2012, tem 396 lutas e 395 vitórias. Ele só perdeu uma vez como amador e vingou essa derrota para um russo que eu não vou me recordar o nome dele agora, 2 vezes. Então não há o que se falar da carreira amadora. É o maior retrospecto da história do boxe amador, é o de Vasily Lomachenko. Ele levou esse retrospecto gigantesco também para o boxe profissional. Então ele é o lutador que conseguiu um cinturão mundial em menos tempo. Ele está empatado com um tailandês também, que eu não vou me recordar o nome dele agora, que ele conseguiu o cinturão mundial na 3ª luta. Ele conseguiu o 2º cinturão mundial na 7ª luta, se não me engano, e também é um recorde. Inclusive o recorde anterior é do Naoya Inoue, que é o número 4 dessa minha lista, desse vídeo. O Vasily Lomachenko superou o recorde dele e ele é, obviamente, agora campeão de 3 categorias, ou campeão de 3 categorias mais rápido da história do boxe. Eu acho difícil que alguém consiga conquistar um cinturão na 3ª categoria de modo tão rápido quanto o Lomachenko fez. Nada é impossível, vai acontecer, vão aparecer outros Lomachenko daqui para frente. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver o próximo Lomachenko, seria sensacional, mas aí a gente vai falar do cara que foi campeão do peso pena, o campeão do peso super pena, e é o atual campeão do peso leve, que é, para mim, a 2ª categoria com a maior quantidade de talentos do boxe atual, só perde para o meio médio. O Lomachenko, ele tem vitórias maiúsculas, e as vitórias dele gigantes, todas as vitórias dele amplamente dominantes. Mesmo contra o Jorge Linhares, foi um cara que botou ele a knockdown numa luta como peso leve, o que mostra que ele ficou um pouco fragilizado. Não sei se fragilizado seria a palavra certa, mas um pouco vulnerável, lutando contra caras muito maiores, muito mais fortes, muito mais pesados do que ele. Porém, depois ele se recuperou, o knockdown, se não me engano, foi no 2º round, e o Lomachenko passou o carro no Jorge Linhares e conseguiu a interrupção no 10º assalto nessa luta contra o venezuelano, que é um lutadoraço também. Tem uma luta que ele fez, e aí muita gente reclama, porque foi contra o cubano Guillermo Rigondeaux, que era do peso super galo, ele estava no super pena, então tínhamos 2 categorias, tinha o peso galo entre os dois, tinha o peso pena, desculpa, entre os dois, entre o super galo e o super pena. O Lomachenko tinha uma vantagem de tamanho muito grande, assim como o Jorge Linhares teve contra ele, o Anthony Crowell, o Luke Campbell, todos os caras que o Vasily Lomachenko lutou como peso leve. E o Guillermo Rigondeaux já não tinha mais idade, né? já 36 anos, já coroou, mas essa luta ela foi muito interessante, ela foi muito aguardada na época, porque eram os 2 principais sistemas defensivos do boxe mundial, peso por peso, o Rigondeaux e o Loma. E na hora que se provou é que não teve a menor graça, porque a fortaleza defensiva do Lomachenko lidou com o ataque do Rigondeaux, mas a fortaleza defensiva do Rigondeaux não foi sequer páreo para o arsenal absurdamente extenso, grande, técnico, ofensivo que o Lomachenko tem. O Lomachenko é um lutador que ele muda, é o cara que muda de direção mais facilmente que eu já vi na minha vida. Eu fico brincando, ele tá no instante T igual a 0 num ponto, e no mesmo instante T igual a 0 ele já está em outro ponto. Então é muito difícil marcar. Ele normalmente está de frente para o adversário sem um bloqueio,
porque quando o adversário ele joga um golpe, quando o adversário vai reagir para se proteger, ele já está em outra posição, golpeando de outro lado, então é muito difícil parar os ataques do Lomachenko. O Lomachenko consegue lançar golpes com uma velocidade absurda, e ele tem um jogo de pernas mais fantástico, mais sensacional que eu já vi no boxe, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a acompanhar esse esporte quando eu ainda era criança. Tem uma história do Anatoly Lomachenko, que é o pai do Vasil. Ele pegou o Vasil, se eu não me engano, entre os 12 e os 14 anos. Ele tirou o Lomachenko dos treinos de boxe, botou ele em treinos de dança de salão para ele poder otimizar, melhorar, ampliar o seu jogo de pernas. E o que a gente vê dele fazendo nos ringues do mundo hoje, fica claro que valeu muito a pena isso que o seu Anatoly fez com o Lomachenko. Esse tempo na dança foi muito preponderante para que o Lomachenko desenvolvesse essa habilidade de se mover. E, cara, qualquer luta que vocês virem do Lomachenko é um show à parte. Ele é um monstro. Não sei quando que ele vai lutar de novo, né? Ele tinha desafiado o Teófimo Lopes, que é provavelmente o grande monstro hoje do peso leve, sem ser ele. Eu vou fazer um outro vídeo depois de lutadores, de prospectos, para vocês ficarem de olho, e o Teófimo Lopes vai aparecer nessa outra lista. Não sei quando que eles vão lutar, né, por causa da situação do coronavírus. Era uma luta que estava prevista para abril ou maio. Mais uma vez aqui fica aqui o meu pedido para os organizadores: esqueçam isso por enquanto, deixem os lutadores preservados, deixem a população preservada, deixem os profissionais que participam dos eventos, cutman, comissários, faxineiros, todo tipo de pessoa, de profissional que é necessário num evento de boxe, principalmente da magnitude de uma luta entre o Lomachenko e o Teófimo Lopes, ou entre o Alexander Usyk e o Anthony Joshua, ou entre qualquer outra pessoa numa terceira luta do Tyson Fury contra o Deontay Wilder. É muito importante que agora todo mundo se conscientize que não está na hora de termos eventos de luta, de termos eventos esportivos, de termos eventos de nenhum outro tipo. Então eu vim aqui com vocês, trouxe essa lista dos 5 lutadores que mais me agradam, que eu mais gosto de ver lutar e que são os 5 melhores, peso por peso, na minha opinião, para que vocês tenham material para passar o tempo. Corre atrás, dá um Google nessa galera, leia matérias. Eu já escrevi matérias sobre todos eles em algum momento no MMA Brasil. Procurem vídeos, deleitem-se com o talento dele, procure vídeo do Lomachenko treinando, do Lomachenko lutando, highlight, do Terence Crawford. Me digam quem é o melhor entre o Terence Crawford e o Lomachenko. Tem gente que acha que o Terence Crawford é o lutador mais técnico do mundo pela capacidade que ele tem de se adaptar a praticamente qualquer tipo de situação na luta. Eu também acho que o Vasil Lomachenko tem essa capacidade, mas o Terence Crawford, como meio médio, ele se mostra um pouco menos vulnerável do que o Lomachenko como peso leve. O Lomachenko, inclusive, já disse que deve fazer essa luta contra o Teófimo Lopes, unificar o cinturão do peso leve e voltar para o super pena. Não sei se é isso mesmo que ele vai fazer, mas enfim, vamos esperar os próximos passos desses 5 gênios da nobre arte. Para você que achava que o boxe morreu, sinto lhe informar que isso está longe de ter acontecido. Vivemos um momento sensacional da nobre arte no mundo hoje. Muitas lutas legais, muitos lutadores muito bons, muitos prospectos aparecendo. Então fiquem de olho aqui no canal do MMA Brasil TV, que eu vou voltar, eu vou trazer também uma lista de 5, 6, ainda estou vendo quantos que eu vou trazer de lutadores novos, jovens, para vocês acompanharem, que são futuras estrelas da nobre arte. Então é isso aí, galera. Vamos lá, corram atrás aí dessas lutas, vamos nos informar, vamos aumentar a base de fãs de boxe e, mais uma vez, fiquem em casa. Não é só cuidado com vocês, é cuidado com os outros, é cuidado com a sociedade, é cuidado com os vizinhos e é cuidado com todo mundo. Não está na hora de vacilar, não está na hora de desafiar ninguém, não está na hora de achar que estamos numa gripezinha qualquer. Estamos enfrentando uma crise sem precedentes no mundo inteiro. Isso não é brincadeira. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Voltamos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.